Boa tarde a todos. É um grande prazer participar desse evento. Antes da gente começar a falar um pouco sobre essa interface muito interessante entre nano e biotecnologia, eu gostaria de agradecer aos organizadores. Obrigado pelo convite. É um grande prazer poder conhecer vocês aqui hoje, né? Mesmo que um pouco mais de longe, né? E rever grandes amigos aqui, como o professor Tedesco, que eu não via há muito tempo. Então, muitíssimo obrigado, viu? E parabéns pela organização. Bom, como já foi introduzido, eu sou professor no Instituto de Física lá da USP de São Carlos, no interior, onde coordeno um grupo de nanomedicina e nanotoxicologia. E o que a gente faz no dia a dia, e é o que eu vou passar para vocês aqui, tentar mostrar um pouco dos avanços que nós temos no nosso grupo, é trabalhar nessa interface que eu já vou falar, né? Fascinante, apaixonante, entre a nanotecnologia e a biotecnologia. E dessa interface, a gente tem derivações científico-tecnológicas e industriais já fantásticas. Então, quem entra nessa área não sai mais. O professor Tedesco está aqui, testemunha disso, né? E espero que vocês todos possam, né, adentrar nesse barco fascinante da nanobiotecnologia de maneira mais ampla, tá bom? Muito bem. Rapidamente sobre o nosso seminário de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre nanotecnologia, né, um conceito mais amplo. Eu não sei quantos, né, de vocês está familiarizado com a nanotecnologia, certo? E mesmo que estejam, eu vou dar uma visão muito particular, né? O bonito da nanotecnologia, veja, eu estou falando de nanotecnologia, não nanomedicina, tá? Ainda. O bonito da nanotecnologia é isso, né? Por ser uma área inerentemente multi-interdisciplinar, a abordagem, a visão que cada área tem da nanotecnologia pode ser diferente de uma área para outra. Nanotecnologia para um físico pode ser uma coisa muito diferente da nanotecnologia para um químico, ou para um biólogo, ou, no meu caso, para um engenheiro de materiais, certo? Então, eu vou dar aqui a visão muito peculiar da engenharia de materiais sobre a nanotecnologia e esse casamento que deu muito certo da nano com a biotecnologia para essa aplicação específica em medicina. A gente vai falar sobre isso, depois eu vou dividir a apresentação em duas frentes, onde a gente usa nanomedicina no diagnóstico e onde a gente usa nanotecnologia para terapia, né? E termino mais ou menos aqui, a glance mesmo, né? A passant, muito rapidamente sobre aspectos de nanotoxicologia e nanorregulação. Esse é um tema muito importante para todos os envolvidos nessa história toda de nanomedicina, e nosso grupo tem dado uma contribuição importante também. A gente vai falar disso rapidinho. Muito bem, vamos começar falando rapidamente sobre nanotecnologia. Uma das definições muito importantes porque é simples, como várias coisas na vida, né? Tudo que é simples é melhor, tá? E essa é uma definição extremamente simples sobre nanotecnologia. A nanotecnologia nada mais é do que o design, ou seja, o desenho, né? O projeto, síntese e processamento de estruturas, dispositivos e sistemas com controle no nível atômico molecular. Essa palavrinha controle faz toda a diferença aqui. Aliás, a nanotecnologia só surgiu por causa dessa palavrinha aqui nessa história toda, controle. Então, veja, o que é você projetar, fabricar e utilizar materiais, né? É uma atividade que a nossa humanidade faz há centenas de milhares de anos, certo? A relação da humanidade com materiais para ferramentas é antiquíssima e importantíssima na nossa história. Tanto que nomeou eras, né? Era da pedra polida, era do bronze e assim por diante, certo? Muito bem. Nada de novo até aqui. Acontece que só a partir do século passado, na metade do século passado, é que alguém começou a pensar em uma maneira diferente de transformar materiais em ferramentas, né? Não na macroescala, mas utilizando, de alguma forma, ferramentas que nos permitissem um controle em duas frentes, na manipulação, na organização de átomos ou de pequenas moléculas, e também na capacidade de produzir materiais numa escala muito pequena. Quem começou a pensar com isso, teoricamente, foi o Feynman, Richard Feynman, físico teórico, ganhador do Prêmio Nobel, certo?
Em 1959, teve uma palestra na Caltech que ficou famosa e assim por diante. Tá? A partir dali, já começaram essas ideias sobre o processamento da escala, processamento da matéria nessa escala nanométrica, que é uma escala muitíssimo importante. Então, é uma escala um pouquinho maior do que átomos. Os átomos estão ali na escala de Angstrom, uns 10 vezes menores, né? A escala de pequenas moléculas. E toda a mágica da nanotecnologia vem da escala. Se a gente estivesse numa escala acima, né, uma ordem de grandeza acima, na escala micro, 90% dos efeitos que a gente busca em nanotecnologia ou em nanomateriais, a gente não teria mais. E se tivesse nas escalas menores, você já entra no mundo quântico, que também você perde o controle naquilo que você quer e usa na nanotecnologia. Então, essa é uma visão muito importante, né, da manipulação da matéria na nanoescala. Então, esse controle se refere preferencialmente, ou de maneira particular, à capacidade que nós temos de organizar átomos e moléculas e a capacidade que nós temos de produzir e conhecer e utilizar esses materiais, não na escala macro, não um martelo, né, mas na escala nano. Isso é que foi o advento da nanotecnologia. Tá? Depois a história continua. O termo nanotecnologia surgiu na década de 80 do século passado. E é claro que, não coincidentemente, a nanotecnologia se desenvolveu juntamente com o desenvolvimento de ferramentas importantes para a gente olhar e manipular a matéria nessa escala, principalmente microscopia eletrônica e assim por diante. Tá? Então, essa é uma abordagem bastante simples sobre nanotecnologia. Por que ela é importante no final das contas? O que muda se eu, ao invés de manipular a matéria na macroescala e produzir coisas grandes, eu produzir coisas pequenas e manipular material na nanoescala? Muda muita coisa. Tá? Você pode ter propriedades que sejam muito melhoradas. Que propriedades? Elétricas, físico-químicas de maneira geral, elétricas, magnéticas, propriedades mecânicas, né? Propriedades ópticas, que podem modificar muito, lógico, né? Ser muito melhoradas. Ou propriedades novas podem aparecer, certo? Usando o mesmo material. Então, se eu preciso de uma outra aplicação, de propriedades que me permitam uma aplicação diferente de um material que eu já tenho, eu posso manipulá-lo na nanoescala e assim conseguir propriedades muito melhoradas ou propriedades totalmente novas. E isso é novo na história da ciência e tecnologia. A gente não tinha isso há 20, 30 anos atrás. Toda vez que a gente precisava fazer um novo material, um para-choque de um carro que tivesse uma resistência mecânica muito maior ou outra, eu tinha que fazer outra molécula, na grande maioria das vezes. A nanotecnologia tirou todo esse fardo de correr atrás de novos materiais. Porque em muitas situações eu consigo pegar os materiais do nosso dia a dia, e tudo que a gente trabalha são polímeros, metais, cerâmicas e biomoléculas, certo? E a gente manipula isso de maneira a ter propriedades que antes a gente não tinha. E eu vou exemplificar isso aqui para ficar mais claro. Então, veja, o exemplo mais claro dessa história toda de novas propriedades, né, o exemplo mais bonito, inclusive, são os quantum dots, aquele exemplo de livro, né, onde você tem nanopartículas. Quantum dots são nanopartículas semicondutoras, tá? Feitas aqui à base de um metal, né, um metal pesado, sulfeto de cádmio, seleneto de cádmio e assim por diante. E a grande propriedade de interesse desses materiais é a fluorescência. Então, eles emitem muita luz. Né? Eles têm um rendimento quântico aí muito grande de fluorescência. Tá? E eles podem emitir em praticamente todo o espectro visível, desde o azul até o vermelho, e em outras regiões também. Mas é aqui que nos interessa. Por causa dessa propriedade é que eles foram, desde o início, né, pensados como materiais de diagnóstico. Principalmente diagnóstico de fluorescência. Né? Inicialmente em vivo, mas como vocês podem perceber, metais pesados estão envolvidos na composição, a aplicação em vivo desses quantum dots ficou um pouco limitada, mas em aplicações de diagnóstico ex vivo ainda são muito importantes. Então veja, aqui a gente tem vários frasquinhos, vários vials, né, com uma dispersão de quantum dots aqui dentro, né, emitindo luz. O material que está em cada um desses frasquinhos é exatamente o mesmo em termos de composição química. O que está mudando é o tamanho da partícula. Olha aqui, uma partícula de 2 nanômetros vai emitir no azul, de 3
no amarelo, de 5, ou 6 ou 7 no vermelho e assim por diante. Então, veja, a física explica tudo isso bonitinho, por exemplo, aqui está uma equação que vai mostrar que a energia da emissão do enésimo nível vai depender da energia do gap, já que é um material semicondutor, entre outras coisas, do inverso do quadrado do raio. Então, se eu modifico o raio da partícula, eu modifico a energia, o comprimento de onda da emissão. Isso é novo, a gente não tinha isso há 30 anos atrás, a gente não tinha nem esse conhecimento e nem esse domínio de produzir essas coisas. Então, essa é a importância da nanotecnologia, nesse caso, exemplificada por uma propriedade ótica, tá bom? Mas tem outros, tá? Então, você tem, como isso daqui ocorre num regime, né? Isso pode ser modelado dentro do regime da mecânica quântica, a gente vai chamar isso daqui de um efeito quântico. Mas tem outro efeito muitíssimo importante, né? Que é o efeito da área superficial específica. Então, veja, se eu tenho uma barra de ouro aqui na macroescala, o que acontece? Além de você estar rico, né? Que uma barra de ouro vale muita coisa, a quantidade de átomos que está na superfície dessa barra de ouro é infinitamente menor do que a quantidade de átomos que está no interior da barra de ouro. O que está no interior da barra de ouro é inacessível para reagir com o ambiente ao redor dela, certo? Então, naquelas aplicações onde você precisa ter material, reagindo com o ambiente ao redor, a área de exposição de átomos, ou seja, a área superficial específica, se você considerar pela quantidade de matéria, é muitíssimo importante. Quando eu vou para a escala nano, eu exponho os átomos, certo? Uma partícula de ouro, por exemplo, de 10 nanômetros, tem 15% dos átomos disponíveis para interagir com o ambiente, elas estão na superfície. Se for de 2 nanômetros, você tem mais de 50% dos átomos na superfície. Esse é um efeito de área superficial específica muitíssimo importante. E esses são 2 efeitos mais importantes que dão vida a toda essa magia da nanotecnologia. Tem outros efeitos também, lógico, né? Efeitos eletrônicos, aqueles que vão explicar a condutividade alterada, em alguns casos balística, né? Nos nanotubos de carbono, ou aqueles cones de Dirac, que se formam nos grafenos e assim por diante, que trazem propriedades eletrônicas muito importantes, tudo isso devido à nanoescala. Efeitos plasmônicos, que vamos explicar, por exemplo, plasmônico aqui nesse caso é um efeito que vai explicar a interação da luz com a matéria, tá? Que é diferente quando a matéria está na escala nano. Tanto que o ouro na macroescala é dourado, amarelado, certo? E o ouro na nanoescala, se você colocar um monte de partículas aqui nessa dispersão, ela tem essa cor vermelha arroxeada. Esses são efeitos aqui de banda plasmônica, não dá tempo da gente entrar um pouco na física dessa história, que é muito bonita. Efeitos magnéticos e assim por diante, tá bom? Então, essa é a história da nanotecnologia, né, vista pelo lado da engenharia de materiais. Olhando agora a nanotecnologia como uma abordagem para a gente não precisar fazer novas moléculas em muitas situações, mas eu posso manipular os materiais que eu tenho no meu dia a dia, transformá-los, trazê-los para a nanoescala e daí fazer as aplicações que eu preciso, tá? E como uma tecnologia relativamente nova e importante, a nanotecnologia tem sido aplicada para resolver nossos grandes problemas, claro, né? Nossos grandes problemas do ponto de vista científico-tecnológico são aí alimentação, energia e saúde. O que a gente vai falar e onde a gente atua um pouco mais academicamente, é nessa interface da nanomedicina, mas nosso grupo tem trabalhado também bastante com a nanotecnologia no agronegócio, principalmente com parcerias, nem tanto aí academicamente. Então, esse é um casamento que deu muito certo e vai continuar sempre, para sempre, porque é uma área que já tomou aspectos relevantes como revolução industrial, eu vou falar disso daqui a pouco, tá? E a gente trabalha nessa interface. E o que a gente faz nessa interface? A gente manipula a matéria, metais, polímeros, cerâmicas e biomoléculas, de uma maneira a fazer engenharia de materiais avançado com isso tudo, certo? Que biomoléculas são essas? Não são biomateriais, hein? São biomoléculas, proteínas, enzimas, anticorpos, DNA, pitâmeros, pedaços de células, organelas, peptídeos e assim por diante, tá bom? Tudo isso é o que a gente manipula no nosso dia a dia. E vamos dar um exemplo de como a nanomedicina... Bom, hoje, 2 anos depois da pandemia,
eu posso falar, a gente pode falar que a nanomedicina se consolidou definitivamente, e a gente vai falar disso por quê. Mas até 2 anos atrás a gente ainda não conseguia falar da consolidação da nanomedicina ou da nanotecnologia como uma revolução industrial. Agora já podemos, tá? Isso vai ficar mais claro daqui a pouquinho. Mas olha a diferença que faz você ter uma abordagem nanotecnológica na área médica. Eu vou dar aqui um exemplo. Tá? Isso daqui é uma ilustração de um dispositivo para medir glicose, que vende na farmácia, tá? Que os diabéticos usam. Você, ou qualquer pessoa que queira monitorar a glicose, você tem aqui uma fitinha, né? E você põe uma gotinha de sangue numa região aqui, insere essa fita naquela caixinha, e a caixinha ali tem uma eletrônica que mede, né? Tantos microgramas de glicose por decilitro de sangue, e tem lá as escalas, né, de normal, resistente à insulina, diabético, assim por diante. Isso funciona, não estou criticando o dispositivo, mas olha que interessante como a nanotecnologia muda as coisas. Esse dispositivo, do ponto de vista de produção do material, do dispositivo, é interessante. Ele está na macroescala, certo? Há um desequilíbrio entre as classes de materiais aqui. Não que isso seja defeito para o dispositivo, mas olha que interessante. Você tem uma placa de polímero, de plástico, grande, de centímetros. Você tem trilhas de ouro aqui embaixo, né? Porque é um sinal eletroquímico que você mede, você tem que ter trilhas de ouro. Então você tem ouro aqui também na macroescala. E você tem uma gotinha aqui imperceptível de glicose oxidase dentro de uma gotinha ali de poliacrilamida, né? E que é o material ativo dessa história toda. A glicose oxidase que está aqui, que você não enxerga, ela está na microescala, que vai interagir com a glicose e liberar 2 elétrons para cada molécula de glicose oxidada. Mas então veja, esse é um dispositivo que combina materiais poliméricos, metais e uma biomolécula. Funciona. Mas quando eu vou para nanoescala e eu trago os meus materiais para esse tamanho na nanoescala, nanopartículas metálicas, nanotubo de carbono, assim por diante, esse tamanho aqui é compatível com biomoléculas, proteínas, enzimas, anticorpos e assim por diante. Células. Bom, células ainda não, né? Células estão numa escala maior. Então, o que eu ganho com isso? Eu coloco essas pessoas, esses indivíduos aqui para conversarem muito mais de perto, porque elas estão na mesma escala de tamanho. Se isso acontece, eu ganho sinergia, quando eu preciso combinar esses materiais, que antes eu não tinha como. Um estava numa escala micro, eu tinha uma fita de plástico desse tamanho, né? Tinha interação, mas é muito diferente dessa que a gente tem aqui. Então, com isso, a gente ganha coisas desse tipo aqui, ó. Esses são nanoprodutos. Olha o que a gente tem aqui, ó. Isso daqui em preto é um nanorod, é uma partícula de ouro, só que não é esférica, ela é compridinha, é um nanobastão, certo? Um nanorod de ouro. E ao redor dela, olha o que tem aqui, ó, uma parte biológica, né? Que é uma membrana, uma membrana que veio de uma vesícula extracelular, vesículas que as células vão expelindo, né, para várias funções, tá? Então a gente manipula esses 2 materiais e olha agora aqui a área de contato entre a parte metálica e a parte biológica. É muito grande, certo? Outro exemplo, uma nanopartícula de ouro esférica e essa sombra ao redor dela é um conjunto de proteínas para detectar células leucêmicas. Essa aqui é uma lectina, né? É a jacalina. Aqui um outro tipo de material. Essa parte aqui, ó, esférica, é uma partícula de plástico, polimérica, de PLGA. E essa sombra aqui ao redor é uma membrana celular, que foi extraída de uma célula. Qual célula? Aquela célula-alvo, que depois eu quero levar alguma coisa para ela. E aí eu manipulo essa membrana e recubro a minha partícula. Agora, dá para ver a diferença? Está tudo na mesma escala. As classes de materiais. Essa é a grande vantagem que a gente tem ao inserir a nanotecnologia dentro da área de dispositivos médicos, seja para diagnóstico, seja para terapia, ou seja para medicina regenerativa, engenharia de tecidos, como o professor Tedesco aqui é o nosso grande especialista, e assim por diante. Então, a gente consegue conversar com todas essas classes de materiais de maneira que há 20 ou 30 anos atrás era inconcebível. Tudo isso por causa da nanotecnologia que nos permitiu trazer os materiais do dia a dia para essa escala nanométrica. Certo? Essa é a grande vantagem. Então vamos lá, nanomedicina nada mais é do que você trabalhar nessas 3 frentes, como eu acabei de falar, certo? No nosso grupo a gente tem focalizado um pouco mais na parte de diagnóstico, em biosensores, sistemas para imageamento, e na parte de terapia a gente tem trabalhado com delivery específico,
que eu vou mostrar daqui a pouquinho, e a parte de hipertermia também, fotohipertermia, tá? Que é um tratamento aí aplicando luz também, que você consegue induzir morte celular em alguns tipos de tumores. O professor Tedesco também tem trabalhado com isso bastante, já falou muito disso para vocês. Então vamos lá, esse é mais ou menos um portfólio lá do nosso grupo. Nosso grupo consegue produzir qualquer nanomaterial que nos interessa, sejam partículas metálicas, poliméricas, nanotubos de carbono, nanofibras poliméricas e assim por diante. Nos últimos anos a gente tem focalizado nos chamados teranósticos. Esse é um hot topic. Quem tem interesse em entrar nessa área de nanomedicina, busque aí por trabalhos em teranóstica. São materiais que vão trazer ao mesmo tempo diagnóstico e terapia, com a mesma partícula, com o mesmo material. Tá? E dentre os teranósticos, a gente tem trabalhado aqui com nanorods de ouro, alguns óxidos de grafeno, essas estruturas metálicas que a gente chama de nanoflowers e assim por diante. Tá bom? Então, esse seria mais ou menos um portfólio. Nosso grupo de pesquisa, e não podia ser diferente, tem físicos, químicos, tem muita gente da biotecnologia, tem gente das ciências biológicas. Nós temos lá 4 pós-docs que são farmacêuticos, né? Farmácia e bioquímica, tem médicos, tem pessoal da engenharia de materiais, engenharia mecatrônica. Nós temos um curso em graduação no nosso Instituto de Ciências Físicas e Biomoleculares também, de muito interesse para a área que a gente trabalha. Tá bom? Continuando, já caminhando para a segunda metade da apresentação, nós estamos aqui, então, falando de nanomateriais para diagnóstico. Tá? Como a gente aplica nanotecnologia, ou mais especificamente, nanomateriais em sistemas de diagnóstico. Eu vou dar alguns exemplos. Tá? Esse é um exemplo recente do nosso grupo de pesquisa. No ano passado, teve uma enxurrada de trabalhos, isso não é nada pejorativo, né, no bom sentido da palavra, muitos trabalhos buscando sistemas de detecção para a Covid, obviamente, né, nos últimos 2 anos. E nosso grupo tem trabalhado também num teste novo para a Covid, mas aqui a gente faz uma abordagem totalmente diferente. Né? A gente não usa nenhum anticorpo e nenhum outro tipo de molécula para detectar o vírus. A gente usa um biomaterial no qual nosso grupo tem focalizado os estudos nos últimos anos. Esse biomaterial é a membrana de uma célula. Né? Então, o que a gente faz? Vocês sabem que o SARS-CoV-2, ele interage, ele vai penetrar nas células do pulmão, algumas células, principalmente a primeira interação do vírus com a célula a ser infectada, são com os receptores AC2, certo? Todo mundo já viu isso. Então, o que a gente fez? A gente produziu células que expressavam bastante AC2, aí a gente recolhe a membrana celular, né? Descarta toda a parte do citoplasma, isola a membrana celular rica em AC2 e receptores AC2, né, processa essas membranas na forma de nanopartículas e de nanocápsulas, certo? E imobiliza essas vesículas cheias de receptores AC2 nos eletrodos para detecção, certo? Então, obviamente, quando você tem um vírus ali passeando, ele vai ter interesse em interagir com o material que está ali no sensor, que são os receptores AC2. E aqui são curvas de detecção, mostrando que tem funcionado muito bem. Essa é uma nova abordagem, esse artigo está submetido. Aqui são outros tipos de dispositivos, eu vou passar mais rápido aqui, dispositivos para detecção. Esse, por exemplo, a gente tem trabalhado bastante com biosensores, em dispositivos ópticos, eletroquímicos ou lateral flow. Né? Dispositivo lateral flow, que vocês conhecem bem, esse teste de COVID, são aqueles testes em papel. Tá bom? São esses testes, você tem uma tirinha, coloca lá o material, a amostra, e você tem uma marcação ali. É o teste rápido de Covid que vende na farmácia. Tá? Esse é um exemplo de uma detecção, um dispositivo multiplex para detecção de Zika e dengue. A gente tem um dispositivo eletrônico, né, onde você consegue colocar receptores para detectar Zika, dengue, mará e chikungunya. Então, você tem as 4 doenças aí correlacionadas no mesmo eletrodo. E aqui são algumas curvas de detecção de Zika e de dengue, né, mostrando, isso aqui são curvas eletroquímicas, e através da variação desse sinal que está em tela, que a gente consegue inferir quanto da proteína NS1, que é o que eu procuro, que veio do vírus da Zika ou da dengue, está chegando no meu eletrodo. Isso também acabou de ser publicado agora. Quem tiver interesse é só dar uma olhadinha depois nesses materiais, tá bom?
Ainda do ponto de vista de sensores, esse é um sensor que foi feito em colaboração com o San Diego, naquela arquitetura de lateral flow, né, usando papel. Dispositivo totalmente em papel, só que aqui não é uma tira de papel, é uma estrela. São 3 tiras organizadas, porque a gente queria detectar 3 proteínas ao mesmo tempo. A gente detectou 2, né? A clusterina e a fetuína B, que são 2 proteínas que a medicina já conhecia e que quando você monitora com o tempo, e se você enxerga alterações nos níveis dessas 2 proteínas, lá na frente se consegue correlacionar com o aparecimento do mal de Alzheimer, da doença de Alzheimer. Tá? Então seria, entre aspas, né, muito entre aspas, um diagnóstico precoce para Alzheimer. Tá? Você tem testes de laboratoriais para quantificar essas proteínas, principalmente por ELISA, mas testes rápidos não tinha nenhum. Então o que foi feito aqui foi criar esses dispositivos, né? Todos em papel. Você tem aqui uma seção com anticorpos ligados a nanopartículas de ouro. Quando passa, você coloca a amostra aqui e por capilaridade a amostra vai para todas essas pontas. Quando ela passa pela região que tem os anticorpos, ela se liga, se tiver o que você está procurando, e ela arrasta os nanopartículas de ouro até se concentrarem nessa região de análise. O acúmulo das nanopartículas de ouro deixa o papel vermelho. É exatamente o que você vê no teste rápido da COVID. Aquela fitinha que fica vermelha é pelo acúmulo de nanopartículas de ouro que vão trazer aquela cor vermelha, se for positivo, né? Claro. Então, o teste que foi feito, foi publicado nos últimos anos. Nós temos também um outro dispositivo, né? Então, veja que interessante. Esse é o dispositivo. O dispositivo está na nanoescala. O dispositivo para detectar célula leucêmica está na nanoescala. Essa nanopartícula de ouro revestida com jacalina, como eu já falei, você incuba isso daqui com amostras do paciente. Essas amostras vieram do Hemocentro, lá de Ribeirão Preto, inclusive. Se houver células leucêmicas, essas proteínas elas têm uma interação muito grande com alguns glicosídeos, que são polissacarídeos, que são expressos muito nas células leucêmicas, mas não muito nas células saudáveis, normais. Tá? Então, elas vão internalizar muito mais facilmente nas células leucêmicas do que nas células normais. Elas carregam também um fluoróforo, o FITC, que dá essa cor verde no microscópio de fluorescência. Então, eu incubo as células do paciente, lavo, depois de 3 horas, e vou para o microscópio de fluorescência. Se acendeu ali, há um grande indício de que aquelas células são leucêmicas. Então, é um primeiro screening. Isso daqui não vai substituir a citometria de fluxo, que é o padrão ouro aí para diagnóstico de leucemia. Mas é um primeiro screening rápido e muito mais barato, obviamente. A gente pode também transformar essas beads num dispositivo eletrônico, um chip de detecção. Se você mobilizar nos nossos chips, né, você consegue, através de medidas eletroquímicas, detectar a presença ou não das células leucêmicas. Tá bom? Tudo isso também já foi publicado, quem tiver interesse. Esses são um conjunto de eletrodos que a gente manipula, usa no nosso grupo. Vou passar um pouco mais rápido, né? E para terminar, eu mostro um teste rápido que a gente está desenvolvendo, até o momento é inédito, para tuberculose. Nós coordenamos uma rede em tuberculose hoje em dia, principalmente para diagnóstico e terapia, na verdade, é um BRICS, e a gente está desenvolvendo esses testes rápidos aqui, exatamente na estrutura, mesma arquitetura do teste rápido da COVID que vende na farmácia, né? Essa cor vermelha aqui vem do acúmulo dessas nanopartículas de ouro que foram carregadas aí por alguma proteína marcadora da tuberculose. E esses testes aqui estão em desenvolvimento lá no nosso grupo. Agora, na verdade, a gente está na etapa de patenteamento desse teste. Tá bom? Então, a gente manipula, a gente tem desenvolvido alguns sistemas diferentes de biosensores, sejam eletroquímicos, sejam dispositivos, chips de detecção, ou sejam totalmente em papel nesse sistema lateral flow, que é exatamente o que a gente tem no teste rápido da COVID. Na parte de diagnóstico, eu vou terminar com esse exemplo, né, que não é um sensor, mas é um agente de contraste para a ressonância magnética. Então, veja, na ressonância magnética, em muitas situações, você precisa de um contraste, né, para ter uma melhor diferença entre o tecido são e o tecido tumoral, se for o caso, ou tecido lesado. Tá? Muitos desses agentes de contraste são à base de gadolínio. Gadolínio é um elemento químico ótimo para ter uma conversa, uma interação na ressonância magnética, porque ele tem lá 7 elétrons desemparelhados, então ele tem um efeito ali magnético muito importante. Ele traz um branco muito importante para o contraste da imagem.
Então, onde tem gadolínio, dependendo, né, se você está lendo em T1 ou T2, você pode ver o contraste branco muito forte. Isso é ótimo para quem vai interpretar aquelas imagens. Tá? Só que o gadolínio é muito tóxico, então esse é um trabalho que foi desenvolvido lá em parceria com o Rice. O que se quis aqui foi produzir nanoestruturas para esconder o gadolínio do sistema o máximo possível. Então, olha que interessante aqui a arquitetura. Ó. E aqui é o idealizado, né? E aqui a microscopia, a fotografia de cada um desses sistemas. Uma semente de uma nanopartícula de ouro como semente, depois foi depositado sobre ela uma camada de sílica, incorporando o gadolínio, depois foi nucleado de novo, né, sementes de ouro e fechou essa estrutura aqui. Tá? Uma estrutura core shell. Tá bom? E aqui a gente vê todas essas etapas. Né? Isso foi para dentro das células, foram feitos todos os testes, e aqui, variando a concentração de gadolínio na estrutura, eu consigo variar o contraste no branco. Então, essa é uma abordagem também bastante interessante. Você pode diminuir um pouco o contato do gadolínio com o sistema e ainda conseguir um excelente contraste. Tá? Segunda parte dessa segunda apresentação, nanomateriais agora para terapia, não para diagnóstico. Certo? Quando a gente fala em terapia, tudo começou com essa história aqui, ó. Tudo começou com drug delivery, tá? Ou um smart drug delivery. Quando a gente toma um comprimido de um antibiótico, você está fazendo um drug delivery lá dentro, só que para todas as células do corpo. Um quimioterápico, uma quimioterapia, uma sessão de quimioterapia convencional, você está fazendo um drug delivery, só que em todas as células do corpo. E todo mundo conhece muito bem todos os problemas e efeitos colaterais que surgem com isso, com essa falta de controle. A nanotecnologia surgiu, né, como uma tecnologia, como uma estratégia, né, para melhorar essa eficácia do delivery de fármacos. Por que não tentar entregá-los em algumas situações só onde precisa e não em todas as células do corpo? Em algumas situações isso é possível, principalmente nos tumores sólidos. Né? A gente vai ver por quê. Então, quando a gente fala de drug delivery, que é de terapia, né, tudo começou com isso. A gente quer essa curva vermelha aqui, ó, né? Isso daqui é uma ilustração, não é um gráfico, né? De concentração do fármaco em função do tempo em algum lugar dentro do corpo humano. Tá bom? A gente tomando nosso comprimido a cada 12 horas, você tem essa curva preta aqui. Por que não fazer essa curva vermelha? É possível? A gente pode usar vários materiais na nanoescala para levar isso lá dentro. A gente pode usar nanopartículas ou nanocápsulas de praticamente todas as classes de materiais, certo? Fosfolipídios, lipídios, polímeros, metais. Lógico, nos metais, né, os fármacos estariam absorvidos na superfície e não lá dentro, obviamente. Né? Sílica mesoporosa, a gente tem trabalhado bastante também, né? Você tem poros lá dentro onde você consegue levar. Ou seja, uma infinidade de materiais que você consegue fazer esse drug delivery. Tá bom? Isso é muito interessante. Então, o que a gente quer é sempre isso daqui. Ó. A gente quer um sistema nanoparticulado que tem alguma coisa dentro que vai dentro do corpo humano, ele tem que se virar. Ele tem que encontrar o alvo dele automaticamente. Senão não tem graça, senão não funciona. Tá bom? Em algumas situações você pode até direcionar ali por fora com um campo magnético, mas é mais complexo. Tá? E se ele estiver lá dentro, na hora que ele encontra o alvo, ele tem que liberar e matar a célula, por exemplo. Aí sim, se ele consegue chegar na célula, eu consigo fazer diagnóstico. Por exemplo, se essa nanopartícula que chegou na célula também tiver um núcleo magnético, óxido de ferro, por exemplo, eu posso usá-la como agente de contraste em ressonância. Tá? E terapia, lógico, ela vai levar um fármaco, eu posso fazer terapia. Posso fazer quimioterapia, posso fazer magnetohipertermia ou fotohipertermia, como já foi falado aqui na palestra anterior, certo? No caso específico, a gente tem trabalhado mais com fotohipertermia, onde você incide luz e promove um aquecimento localizado só onde está a partícula e é capaz de induzir apoptose e morte celular. Muito bem. Só que se eu não conseguir chegar com a nanopartícula na célula, nada disso aqui funciona, né? E a gente pode achar outra área para trabalhar porque ia ser muito complicado. Mas funciona. E isso é que é a grande coisa. Isso que é bonito. Funciona para tumores sólidos, principalmente. Né? Por quê? Por dois efeitos. Um é o que a gente chama de acumulação passiva, o efeito EPR, Enhanced Permeability and Retention Effect. Num tumor sólido, como ele tem que crescer muito rápido, a angiogênese ali, a produção de vasos sanguíneos tem que ser mais rápida.
E pelo fato de ser mais rápido, esses vasos, o epitélio, a parede interior dos vasos ali, ela é mais desordenada, ela tem mais poros, ela é mais heterogênea. Então, qualquer partícula circulando no sistema pode encontrar esses poros e passar para o tecido de maneira mais fácil do que num tecido normal, onde o epitélio aqui, a parede do vaso, está bem homogênea, não tem poros daquele tamanho. Esse é o efeito EPR, certo? Que funciona para alguns tumores sólidos. Além disso, a gente pode ter o efeito também ativo. Eu posso decorar a minha nanopartícula com alguma proteína, enzima, com ligante, com anticorpo, com DNA, alguma molécula que de alguma maneira vai interagir especificamente com as células que eu estou procurando lá dentro do corpo, com o tumor, por exemplo. Tá? É uma acumulação passiva e uma acumulação ativa. Muito bem. No nosso grupo, a gente tem trabalhado com alguns sistemas para delivery, tá? Como falei para vocês, e alguns desses também a gente nos permite fazer imagem, então a gente tem trabalhado com esses sistemas teranósticos. Alguns são os nanorods de ouro, nanoflowers aqui é uma liga de ouro com prata, e grafeno, óxido de grafeno, na verdade, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui, um só, que são os nanorods de ouro, porque os outros não dá tempo, mas isso exemplifica as outras classes de materiais também. Por que esse elemento aqui é tão importante hoje em dia na nanomedicina teranóstica? E por que ele é um hot topic, esses nanorods de ouro? Né? Pelo seguinte, nanopartículas esféricas, talvez uma das mais utilizadas em nanomedicina, já aprovadas pelo FDA em várias instâncias, para estudos em fase clínica, inclusive, elas são ótimas para muita coisa em medicina. Elas podem levar um fármaco, fazer um targeting de uma célula, levar um fármaco, fazer um delivery, assim por diante. Se tiver um núcleo magnético, eu consigo até ativá-la com um campo magnético oscilante, e ela aquece e mata o tumor, posso fazer magnetohipertermia. Se tiver um núcleo metálico também, ela pode ser usada como agente de contraste, tudo isso é factível. Mas se eu quiser fazer fototermia, é mais delicado. Por quê? Porque essa partícula absorve no visível. Então, se eu quiser levar essa nanopartícula para um tumor interno do corpo, a partícula chega, mas a luz não, para fazer fototermia. Porque a luz visível não passa pelos tecidos. Claro, se for um câncer de pele ou alguma coisa externa, fica muito mais factível, né, e viável para que a luz alcance essas partículas, lógico. Mas internamente não. Então, o que eu tenho que fazer? Né? Essas nanopartículas de ouro esféricas, elas absorvem no visível. Mas a gente sabe, quem trabalha com PDT, sabe há muito tempo que existe uma tal de janela biológica, né? Onde a luz pode passar bem pelos tecidos. A luz aqui na região do infravermelho próximo, de 700 a 900 nanômetros, ela passa relativamente bem pelos tecidos. Você consegue jogar a luz dentro do corpo. Tá? Então, veja, a minha nanopartícula esférica absorve no visível. A luz visível não passa pelos meus tecidos. Mas e se eu der uma esticadinha nessa partícula aqui, ó, de maneira a transformá-la num rod, num bastão? Aí, a mecânica quântica faz o seu trabalho bonitinho aqui. Você vai ter uma direção onde os elétrons podem oscilar aqui, ó, longitudinal, que vai ser responsável por trazer absorção no infravermelho próximo. Então, os nanorods vão absorver na região do visível, por causa da seção transversal, que ainda é esférica, né, circular, mas vão absorver depois na região aqui do infravermelho. Então, absorvendo na região do infravermelho, fica muito mais... torna-se factível usá-los como materiais terapêuticos, porque eu consigo jogar luz lá dentro. Tá? Então, é isso que a gente tem. Essa é uma curva de aquecimento típica desses nanorods. Eu ligo um laser aqui no infravermelho e, rapidamente, dependendo da concentração, isso aquece alguns graus, dezenas de graus ou centenas de graus Celsius. Pode ferver a água que está ali da dispersão, tá? Claro que a gente não usa nada nessa concentração, obviamente. Ninguém quer cozinhar o paciente, certo? Então, veja, aqui são alguns dos nanorods que a gente usa, fabrica lá no nosso grupo. A química a síntese aqui é um pouco mais complexa, tem uma química um pouquinho diferente. Nanopartículas esféricas são relativamente simples de serem produzidas. Nanopartículas na forma de bastões é um pouco mais complexo, porque você tem que garantir que haja deposição de metal nas duas pontas, tem que crescer numa região
ou numa ponta só, né? Mas tem que crescer, né, num eixo preferencial. Então tem uma química um pouquinho mais complexa, mas nada que um bom químico também não aprenda e não possa utilizar, tá bom? Esses são nanorods que a gente tem produzido lá no nosso grupo, e em algum momento a gente precisou levar esses nanorods para dentro das células tumorais. E lógico, a gente poderia simplesmente colocar numa dispersão e levar para as células, né, estudos in vitro, ou aplicar nos modelos animais, intravenoso, intraperitoneal e assim por diante. Ou a gente poderia, para aumentar o efeito, colocar dentro de uma cápsula polimérica o maior número de rods possível, ou numa cápsula, sei lá, cerâmica. Cerâmica acho que não é o ideal, tá? Mas polimérica poderia. Mas a gente quis dar um passo a mais. A gente que construiu um veículo diferente para levar esses nanorods para dentro da célula. Já haviam nem isso, havia 4 ou 5 artigos no mundo, a ideia infelizmente não foi nossa, né? Não é uma pena. Aliás, para rodas foi, né? Mas já tinha essa ideia de construir esse veículo diferente, com um material diferente. Tá? E no Brasil nós somos os pioneiros a produzir isso e nosso grupo se especializou nesse tipo de manipulação. Como levar esses nanorods para dentro das células? Usando nanocápsulas feitas à base de membrana celular. Então veja que interessante aqui, ó. Essa imagem que aparece em tela é uma cápsula e dentro dela tem 2 nanorods. Essa cápsula, que está na escala nano, ela é feita com a membrana celular extraída de uma célula. Poderia ser uma célula cancerosa, normal. Nesse caso é uma célula cancerosa, a célula do câncer, uma linhagem de câncer de pulmão, né? A549. Então, essa cápsula é feita inteiramente com a membrana celular. Você extrai a membrana inteira, processa essa membrana e transforma numa nanocápsula. Qual a vantagem de fazer isso? Por que fazer isso e não utilizar os rods livres ou dentro de uma cápsula polimérica? Por um conceito chamado adesão homotípica ou adesão homóloga, que em oncologia se conhece muito bem. O que é esse conceito? Quando você tem um tumor e você está em estado de metástase, células desse tumor vão sair do tumor e tem que se alojar e crescer tumores em outras regiões. Isso é metástase, não é? Muito bem. E quando ele está circulando, a gente tem essas células tumorais circulantes, por exemplo. Tá? Um tipo de células tumorais circulantes. Acontece que uma célula que chega num outro órgão, para ela começar a se reproduzir, ia demorar muito para ela criar um novo tumor. Então é interessante, infelizmente, para nós, mas felizmente para o câncer, é interessante que ela arregimente outras células cancerosas para se ligarem ali o mais rápido possível. Como que ela regimenta essas outras células para se ligarem nela? Através de proteínas específicas da membrana, caderinas, galectinas e assim por diante. Então, as células cancerosas têm esse arcabouço de ferramentas na superfície para se ligarem em outras células cancerosas, de maneira bem específica. Quando a gente cria a cápsula feita com a membrana da célula cancerosa, ela leva todas essas proteínas de ligação aqui na superfície. Então, quando essa cápsula chega perto do tumor, a interação dela com a célula cancerosa é muito maior, pelo efeito homotípico, certo? E com isso você consegue internalizar muito mais facilmente, de maneira mais eficiente, esses nanomateriais ou um fármaco dentro dessas células cancerosas. Então, essa é a grande vantagem de trabalhar com células de membrana como veículos de delivery. Aqui é uma cápsula inteira, mas eu posso ter só um revestimento de uma outra nanopartícula. Tá? A gente vai mostrar. Então, rapidamente, a gente produziu aqui sistemas para quimioterapêuticos, né? À base dessas membranas. Nesse caso, a gente extrai a membrana, faz um processamento, né? Uma extrusão, na verdade é uma coextrusão, junto com os nanorods. Aqui a gente não vê a membrana, porque isso é microscopia de varredura, mas a membrana está aqui ao redor. Só que a gente fez aqui também... Então isso daqui serve para um ataque térmico. Por quê? Porque esses nanorods, eu vou jogar luz, eles vão absorver, aquecer e causar morte celular por fotohipertermia. Isso é um ataque físico, térmico. Só que nesse caso a gente colocou na membrana também a beta-lapachona, que é um quimioterápico muito importante, mas dificílimo de ser formulado, né? Aqui ele é disperso na membrana, então facilita muito em termos de formulação. Então a gente tem um ataque químico
da beta-lapachona e um ataque térmico. Então, essas cápsulas foram depois utilizadas, aqui a gente mostra a liberação, né? As cápsulas íntegras começam a irradiar com laser, aquilo aquece, desestrutura a minha cápsula e vai liberando os nanorods. Tá? Depois de 20 minutos está tudo liberado. E a gente fez todos os testes in vitro, em vivo, inclusive, e a gente mostra que os tumores induzidos em modelos animais, né, onde foi aplicado ali uma dose dessas partículas, dessas cápsulas, e foi irradiado com laser infravermelho por 1 minuto, nenhum tumor mais cresceu e a grande maioria reduziu, foi eliminado, né, regrediu. Tá? Isso também está publicado, quem quiser os detalhes pode dar uma olhada. Eu vou passar essa parte mais rápida, é um sistema similar, só que usando aqui uma outra nanoestrutura, mas eu vou passar um pouco mais rápido. E aí a gente evoluiu um pouquinho nessa escala, né? A gente construiu cápsulas feitas com a membrana celular. Aqui o alvo era câncer de pâncreas, tá? Células PANC1 cederam a membrana celular, a gente construiu as cápsulas e dentro a gente colocou 2 quimioterápicos importantes, gencitabina e paclitaxel, certo? E qual que era o objetivo aqui? Era olhar se essas cápsulas poderiam atuar também como vacina, ou seja, estimular o sistema imunológico agora. E faz todo sentido, porque veja, se você está usando uma cápsula que veio totalmente da célula da membrana da célula cancerosa, ela carrega um monte de proteínas que são antigênicas, certo? Que vai estimular nosso sistema imunológico. E isso é muito importante, porque a gente pode ter, como a gente mostra aqui, um ataque químico desses 2 quimioterápicos e mais esse efeito da imunoterapia, que é a base do tratamento aí, usando os anticorpos monoclonais, certo? É um dos hot topics hoje em oncologia, imunoterapia. Então a gente mostra que há um efeito químico, esses 2 fármacos são liberados aqui de maneira muito eficiente. E olha que interessante, quando eu tenho os fármacos livres aplicados nas células, eles não são tão eficientes para matar as células como quando eles estão dentro das nanocápsulas. Isso é muito legal. E tem também aqui resultados mostrando, não dá para enxergar, infelizmente, preciso ampliar essa foto, essa imagem, algumas moléculas aqui que são coestimulatórias do sistema imunológico, CD80, CD83 e assim por diante. Então, a gente percebe que quando você sensibiliza as células com essas cápsulas, essas células dendríticas aqui vão expressar muito mais essas moléculas relacionadas com o sistema imunológico. Tá bom? Esse é um outro exemplo, eu estou mudando aqui o material da partícula, aqui são partículas de polímero, PLGA, que carrega dentro delas paclitaxel, um quimioterápico muito importante. Aqui ela tem um revestimento feito com a membrana das células do tumor do câncer de mama, certo? Esse é um alvo muito importante também, e aqui é só para ilustrar que aqui todas as fases que a gente estuda, o quanto se internaliza, o quanto não internaliza e assim por diante. E a gente mostra aqui, então, que esses sistemas aqui, guiados pela membrana celular, conseguem incorporar muito mais facilmente nas células-alvo do que sistemas sem o recobrimento com a membrana celular, né? Uma outra frente de pesquisa é como levar um quimioterápico importante hoje para o tratamento de glioblastomas, que são tumores cerebrais, numa rota nose to brain, para evitar ao máximo a barreira hematoencefálica, a partir de nanocápsulas revestidas com membrana celular. Então, o nosso alvo aqui são glioblastomas, o nosso veículo são nanopartículas poliméricas, o quimioterápico é a temozolomida, quimioterápico padrão para glioblastoma, e o bevacizumab. Não, nesse caso é só temozolomida, desculpa, aquilo é outro trabalho. E o que a gente tem? Essas cápsulas revestidas com a membrana das células do tumor do glioblastoma, certo? Então, esse é um gráfico, por exemplo, onde a gente mostra que eu consigo, na minha célula-alvo, aqui a nanopartícula revestida com a membrana da célula e sem o revestimento da membrana da célula. Quando eu tenho a nanopartícula colocada na minha célula-alvo, da qual foi tirada a membrana, eu consigo internalizar muito mais temozolomida do que na nanopartícula sem o revestimento da membrana. Então, isso é muito interessante. Tá? E aqui tem uma coisa mais interessante ainda. Se eu coloco essa cápsula numa outra célula que não foi aquela que foi tirada a membrana,
eu não tenho esse efeito. Por exemplo, a nanopartícula sem revestimento consegue internalizar até mais do que a nanopartícula com revestimento da membrana celular. Mas essa célula não é a nossa célula-alvo, tá bom? Então você consegue fazer esse direcionamento. Vou passar um pouco mais rápido aqui. A gente tem manipulado, isolado e manipulado de maneira mais regular essas vesículas extracelulares, né? E num trabalho a gente comparou se é mais eficiente revestir a membrana revestir o nanorod com a membrana celular ou com as vesículas extracelulares, né? Em termos de internalização nas células-alvo. E a gente mostra que para esse tipo de célula que a gente utilizou, que é o macrófago, né? A RO264, a gente consegue internalizar muito mais os nanoroides quando eles estão revestidos com a membrana celular do que quando eles estão revestidos com as vesículas extracelulares que vieram da mesma célula. E a gente investigou e mostra que isso daqui é devido a uma proteína CD47 que atua como um sinal, né, para o sistema imunológico. Não me coma, tá? Don't eat me. Porque fugindo do sistema imunológico, ela consegue se acumular muito mais na célula-alvo. Passando rapidamente, aqui eu vou falar mais rapidamente, embora eu ainda tenha... Estou aqui controlando o meu tempo, eu acho que eu estou dentro do tempo ainda. Nós, como já mencionei, temos um projeto em andamento com o Ministério da Saúde para tratamento e diagnóstico da tuberculose, e a gente tem tido uma abordagem aqui de reposicionamento de fármacos. Então, a gente está reposicionando alguns fármacos típicos anti-TB, isoniazida e rifampicina, por exemplo, dentro de nanocápsulas, em conjunto com os nanorods, e a gente quer, nesse caso, combinar a químio e a terapia fototérmica, né? Lógico, nesse caso eu vou precisar levar luz lá dentro do pulmão de alguma forma, tá bom? Por isso tem que ser nanorods que absorvem no infravermelho. Aqui são algumas dessas cápsulas que a gente encapsula, tem utilizado para encapsular esses fármacos anti-TB. Essas são cápsulas de PLGA, e aqui a gente mostra, por exemplo, né, que você consegue internalizar bastante algumas células-alvo usando essa estratégia aqui de nanocápsulas. E termina essa parte de diagnóstico, pessoal, mostrando um trabalho que é muito ilustrativo sobre o potencial da escala nano para direcionar coisas em alvos específicos. Esse é um trabalho também desenvolvido a partir de um projeto CAPS-COVID para terapia da COVID-19. Tá? Logo que começou a pandemia, muitos grupos no mundo todo estavam buscando moléculas, né? Antivirais, né, que tivessem uma ação contra o vírus depois da infecção. E a gente selecionou duas dessas moléculas que seriam importantes para a gente fazer esse reposicionamento usando nanotecnologia. As moléculas foram o Remdesivir e o Fingolimod. Começamos os trabalhos com o Fingolimod porque Remdesivir não tinha mais para comprar, todo mundo estava querendo. Tá? E qual foi a estratégia? O Fingolimod é uma molécula, é um fármaco inicialmente convencionalmente utilizado para esclerose múltipla. A princípio não tem nada a ver com o Covid. Mas já havia alguns grupos de pesquisa, 1 ou 2, que viram que aquilo ainda tinha bons efeitos contra o vírus da Covid, depois de instalado, depois de infectado. Então a gente começou a trabalhar com o Fingolimod, encapsulamos o Fingolimod dentro de nanopartículas poliméricas, certo? E aí colocamos isso em contato com células infectadas. Aqui são algumas imagens confocal que não aparecem muito bem. Mas esse gráfico é bastante ilustrativo de nanomedicina. Olha que interessante. Cultura celular, certo? Célula Vero CCL81, infectadas com SARS-CoV-2. Isso foi feito em classe de laboratório NB3, tudo bonitinho, aqui no ICB da USP, aqui em São Paulo. Depois da infecção, a gente tratou essas células com nanopartículas de PLGA sem nada, esse círculo aqui vazio, tratou com Fingolimod livre, essa curva rosa, e tratou com as nanopartículas levando Fingolimod. E aí a gente monitorava como que o vírus se reproduzia dentro das células. Ou seja, a gente estava monitorando aqui a carga viral nessas células. Tá? Olha que interessante. Com Fingolimod livre, para uma determinada concentração, o Fingolimod começa a fazer efeito e você diminui a carga viral.
Mas para uma determinada diminuição da carga viral, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Com Fingolimod livre, se eu usar a nanopartícula levando Fingolimod, eu tenho o mesmo efeito, só que com uma concentração 60 vezes menor do princípio ativo. Isso foi muito interessante, mas não foi surpresa. A gente já tinha visto esse efeito em várias outras, principalmente na agricultura. Nosso grupo já desenvolveu cápsulas ou sistemas de liberação de defensivos agrícolas, onde você precisa usar dezenas de vezes menos da molécula ativa para ter o mesmo efeito. Então, olha que interessante, né? Esse é um efeito que você só consegue por causa dessa acumulação ativa nas células. E isso você só consegue por causa da nanotecnologia, por causa desses nanoveículos. Esse é um gráfico que ilustra muito o que está na base da nanomedicina para drug delivery. Aqui é um outro exemplo de sistemas cerâmicos, agora sílica mesoporosa. A gente colocou aqui algumas terras raras, né, para utilizar aqui como... Vou passar mais rápido aqui, para utilizar para terapia fotodinâmica também, né, mas eu vou passar um pouco mais rápido por causa do tempo. Esse é outro sistema, é um outro projeto em andamento. Nós estamos desenvolvendo um trabalho financiado pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Pequeno Príncipe, um hospital de referência, principalmente oncologia infantil lá de Curitiba, e a gente está produzindo cápsulas para tratar glioblastoma e tumor de pulmão. O que a gente usa como fármacos, né? Para glioblastoma é a temozolomida e o bevacizumab, um anticorpo monoclonal, e para o tumor de pulmão, carboplatina e bevacizumab também. A gente está colocando isso dentro de veículos específicos, que são essas cápsulas aqui, e a diferença é que essas cápsulas aqui feitas com membrana, agora elas são híbridas. Ela tem uma parte da membrana que vem da célula cancerosa, ou do pulmão ou do glioblastoma, e uma parte feita com linfócito. São membranas híbridas. Por que o linfócito? Para fugir do sistema imunológico. E por que a parte cancerosa? Para ter adesão homotípica e chegar na célula. Então, são sistemas inovadores aqui do ponto de vista de estrutura de nanocápsulas, que a gente tem tido bons resultados até o momento. Uma parte aqui de trabalho com beta-amiloide eu vou passar e chego no final da apresentação na área de nanotoxicologia. Pessoal, em laboratório, em fases laboratoriais, pré-clínico ou até clínico, a gente tem uma certa liberdade para atuar e produzir nossos materiais e aplicar. Quando isso vai para larga escala, eu preciso de regulação, eu preciso registrar meus materiais na Anvisa ou em outros órgãos competentes no mundo todo. E esses órgãos precisam de uma política específica para conhecer, para pedir para os fabricantes testes de eficiência, de eficácia, de segurança de cada uma dessas formulações. Nós não temos uma política específica de regulação de nanopartículas ou de nanomateriais no Brasil e na grande maioria dos países. Nós não temos ainda. Aí entra a área de nanotoxicologia e de nanorregulação. Então, a área de nanotoxicologia busca conhecer os impactos das nanotecnologias no meio ambiente e na saúde humana, de maneira a prover dados e protocolos para que os reguladores possam atuar. Aí entra a nanorregulação. Certo? Então, é uma área muito importante. Nosso grupo tem trabalhado em várias frentes de nanotoxicologia, principalmente nanotoxicologia aquática, usando modelos animais aqui, microalgas, cladóceros e peixes. Aqui são resultados típicos. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha aqui nesses artigos publicados recentemente do nosso grupo, nessa área. Para desenvolver protocolos de como devem ser feitos os testes de eficácia e segurança de algumas nanopartículas. Certo? Como já falei, a gente tem vários órgãos no mundo todo, órgãos regulatórios preocupados com essa temática. No Brasil, nós temos o Projeto de Lei 880 de 2019, que é o nosso marco legal das nanotecnologias. Ele começou a ser tramitado no Congresso, passou lá pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, em algumas instâncias, ia depois para o Senado, veio a pandemia e está em stand-by por enquanto. Mas vai ser um marco legal das nanotecnologias, que envolve a parte regulatória também, certo? Então, isso é muito legal. Nosso grupo participou de um consórcio europeu chamado NanoReg, eram 8 grupos no Brasil convidados pelo MCTI, nosso coordenador era o Imetro, justamente para fazer testes de eficácia e segurança de nanopartículas com objetivos regulatórios. Muito bem, então eu termino, e agora de verdade, né, mostrando a consolidação da nanomedicina, onde foi o turning point dessa história toda.
Até antes da pandemia, tinha gente fabricando nanopartículas, carregando RNA, principalmente como vacina contra o câncer. Tinha. Por exemplo, tinha uma empresa, que talvez vocês lembrem do nome, BioNTech, né, na Alemanha. Se não me engano, os donos eram um casal de indianos, estavam ali produzindo nanopartículas para vacina de RNA. Né? Vacinas de RNA contra o câncer. Tinha também a Moderna, uma spin-off lá de Harvard, né? dos laboratórios do Bob Langer, né? Produzindo vacinas de RNA para o câncer. Tudo em escala de laboratório, ou em algumas escalas, né, pré-clínicas e clínicas já também, né? Mas numa escala bem local. Chegou a pandemia. Essas empresas que já estavam posicionadas rapidamente mudaram as plataformas, né? Mudaram o RNA, que deixou de ter um RNA para ser ativo contra o câncer, para um RNA para ser ativo contra a Covid-19. A Pfizer foi lá e comprou a BioNTech. A Moderna se capitalizou nos Estados Unidos e começou a produzir a vacina. E nós temos hoje o resultado dessa história toda, que são centenas de milhões de pessoas sendo vacinadas com uma vacina do RNA contra a Covid-19. Muito bem. Onde entra a nanotecnologia? O RNA é intratável. Você não consegue estocar muito tempo e colocar RNA dentro do corpo humano também são rapidamente degradados, né? Pelas RNases, por exemplo. As vacinas de RNA só funcionam porque elas estão guardadas dentro de uma nanopartícula lipídica. Muito bonitinho. Então, a gente tem centenas de milhões e, no futuro, bilhões de pessoas recebendo doses de nanopartículas no seu corpo. Essa é a consolidação da área industrial. A consolidação da nanomedicina como uma revolução industrial. Não só científica, tecnológica, mas industrial. Começou pela área médica. Agora a gente vai para a agricultura e para os outros setores, sem dúvida alguma. Essa é a parte mais bonita dessa história toda. E a gente não podia contar essa história 2 anos atrás. Claro, pandemia, né, foi um efeito devastador na humanidade, mas acelerou vários avanços e a gente tem que se utilizar disso. Tá bom? Essa é uma série de livros na qual eu sou editor pela Springer Nature, e eu convido quem quiser escrever um livro em qualquer coisa sobre nanotecnologia e biotecnologia, na área de nanomedicina ou nanotoxicologia. Já publicamos, acho que uns 14 livros, né, nessa nossa série. Quem tiver interesse, você pode escrever o livro inteiro, você pode editar o livro, seu editor, convidar outros autores para cada um escrever um capítulo, né? Temos já vários livros de brasileiros. É só entrar em contato comigo ou com a Springer Nature. Não te cobram nada, te dão uma grande visibilidade e ainda te pagam os royalties. Então, fica o convite aqui. Essa é uma revista na área de biosensores, que eu atuo hoje como editor-chefe na especialidade Biosensors, Frontiers e Sensors Biosensors. Convido também quem quiser trabalhar. Quem quiser aprender a escrever sobre escrita científica, nós temos, né, trabalhado com isso nos últimos 18 anos, temos vários materiais na internet. Esse é um dos sites mais novos, onde tem um curso totalmente online, totalmente em EAD, zucoescrita.com, para todas as áreas, né, grandes áreas. E convido vocês também a ficarem de olho. Em maio do ano que vem, a gente vai ter no nosso campus, em São Carlos, a 6ª Escola de Pesquisadores. São 2 dias de eventos sobre aspectos importantes da vida do pesquisador. Escrita de projetos, revisão científica, revisão sistemática, revisão bibliográfica, escrita de artigos, escritas de livros, gerenciamento de referências, mini-cursos, né, sobre bibliometria, palestras com grandes cientistas. Né? São 2 dias de eventos muito interessantes, vocês vão ser avisados de alguma forma. Pessoal, com isso eu termino. E aqui é parte da minha equipe, aqui é outra parte da minha equipe. Esses são alguns dos nossos integrantes. E é esse pessoal a quem eu devo tudo que foi apresentado aqui, né? Eu, de minha parte, ajudo muito quando eu não atrapalho essas mentes brilhantes aqui a fazerem um excelente trabalho. Muitíssimo obrigado a todos.